Se alguém se interessar em fazer esse módulo agora e perdeu um, fica, ah, meu Deus, eu perdi um. Obviamente ele vai ser repetido mais para frente. Quem tiver dificuldade de horário, as aulas são gravadas, elas podem ser ouvidas, né? O pessoal que estava no módulo um, em alguns momentos teve que fazer isso mesmo, assistir a aula gravada. As aulas gravadas são disponibilizadas para o pessoal que se inscreve mesmo para participação, né? Então, há mil formas da gente ter acesso a esse conteúdo. É evidente que quem participa ao vivo tem o benefício da participação online mesmo, né? Da interação, da interatividade que a sala virtual do Feminino Essencial proporciona. Mas isso tudo são tecnicalidades que podem ser dirimidas, né? Dúvidas que podem ser dirimidas nesta próxima semana que tem para quem for se inscrever, quem não tiver inscrito ainda e for se inscrever. Então, com base nisso tudo, né? Qual que é a disposição do curso? Obviamente ele começa com a apresentação e definições. Agora a gente vai neste módulo fazer a percepção histórica. No próximo módulo, módulo 3, nós vamos ver o que forma o druidismo moderno, né? No 4, a gente vai ver a parte do convívio e do contato com o outro mundo, ou seja, o mundo sutil, o mundo espiritual, enfim, o nome que vocês queiram dizer, né, aplicar, a partir do estudo dos mitos e lendas celtas, né, sempre pautando nos registros históricos e nos registros mitológicos de que forma o mundo espiritual era acessado, para que a gente faça um resgate o mais próximo e o mais fiel possível, né? No módulo 5, a gente vai ver de que forma o druidismo de hoje, desses anos, a partir da compreensão do estudo da história e das definições, de que modo este druidismo se apresenta para nós no século XXI e por que ele é válido, por que, como dizem vários estudiosos e praticantes estudiosos, o druidismo ele é tão respeitável quanto qualquer filosofia, né, decantada em verso e prosa vinda do Oriente, né? Ele tem tanta profundidade quanto o taoísmo, o shintoísmo, o próprio budismo e assim por diante, né? Desde que a gente saiba dar embasamento histórico e filosófico para ele. No módulo 6, nós vamos trabalhar uma vertente esquecida do lugar que mais contribui para um resgate concreto do druidismo, que é a Irlanda. No módulo 7, trabalhar um dos principais princípios e conceitos do druidismo, que é a questão da roda do ano, mas indo muito além do que meramente estudar a questão de datinhas e nomezinhos de festivais. Nós vamos ver o que há de sólido e concreto a ser resgatado. E aí, no módulo 8, pegando a frase de um dos maiores poetas da Irlanda do século XX, né, Patrick Kavanagh, que a experiência poética ela não pode, ela não se pauta pela extensão, mas sim a profundidade. Então, a gente aprender pegando um determinado elemento do druidismo, ao invés de querer ampliar, aprofundar e aí fazer isso com todos os outros demais elementos do druidismo. Então, esta é uma breve apresentação do curso para que a gente possa afunilar agora para a ideia do módulo 2, né, chamado justamente Druidismo, Evolução e História, e que começa a partir de agora. Né? Eu vou pôr para vocês no próximo slide uma imagem, ou melhor, uma colagem, né, com várias imagens, e eu quero que vocês deem uma olhadinha nelas e me digam aquilo que vocês pensam sobre se há algo em comum nessas imagens todas, com base no que vocês acham, no que vocês sabem. Não existe resposta certa, não existe resposta errada nunca nos meus cursos. O que existe é a percepção individual pessoal de cada um de vocês que vai ser informada pela palavra escrita, pela palavra lida, por uma imagem, por um som e assim por diante, né? Então, estas imagens que estão colocadas aí, vou dar um tempinho para vocês olharem para elas, né? Daqui a pouco a gente conversa. Olhem, e aí quem quiser já ir escrevendo sobre o que vocês acham de cada uma delas, ou de uma delas em especial, ou do todo delas num conceito abstrato, sintam-se à vontade. Vou sair do ar um pouquinho aqui só um instante. Mas estou de olho em vocês.
Legal, já começamos a ter palpitadas aqui. Legal. Creio que elas têm algo em comum, a liderança espiritual, né, juntando os dois trechinhos da contribuição da Silvia. O Moisés disse variedade e diversidade. Legal. Alguém mais tem alguma coisa a dizer sobre essas imagens? Alguém reconhece alguma delas? Alguma das figuras aí apresentadas? Stênio disse, poderiam ser imagens e representações de druidas modernos e antigos? Perfeito. É muito legal você ter dito, Stênio, você usou uma palavra muito apropriada para isso, que é representações, porque nem sempre uma representação corresponde necessariamente ao que a gente conhece de concreto, né? Isso é muito legal a gente ter, né, bem claro, especialmente no que diz respeito a druidas, porque muito há escrito, desde a antiguidade até os dias de hoje, muitos registros, poucos vestígios, os vestígios nem sempre coadunam com a informação nos registros, né? Então a gente tem assim uma diversidade muito grande para usar a palavra corretíssima do Stênio, nas representações, na forma de se representar. Quando a representação varia, evidentemente a percepção varia. Nós vamos usar aqui muito isso no meu curso, nos meus cursos, no meu trabalho, eu uso muito isso. A diferença entre significado e símbolo. Nem sempre o símbolo apresenta o que há de significado, nem sempre o significado tem, não, o símbolo, aliás, tem um significado por trás dele. Então a gente tem uma diversidade, uma amplitude muito grande, e essa discrepância, essa não homogeneidade, essa diversidade, ela pode, por um lado, ser positiva, porque ela é livre, por outro lado, ela pode ser negativa, porque ela abre as portas para interpretações nem sempre pautadas na história, no concreto, no sólido, né? Na informação sólida. Olha que legal. Mais coisinhas, mais contribuições. A Silvia pôs aqui, né? Ela identificou a Emma Restolor, que é aquela moça com o polegar na boca, com um olhar bem pensativo, né? Bem filosófico ali, um olhar perdido. Essa é a Emma Restolor, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. O Moisés pôs uma percepção bem bacana, espiritualidade na natureza, porque praticamente todas as fotos têm mato, árvore, planta por trás, né? Quase todas, ou pelo menos a maioria delas. Não há como ser diferente quando se fala de druidismo, né? A Silvia pôs mais uma boa contribuição, arquétipos dos druidas como xamãs e filósofos, né? Então a gente tem gente aí com livro na mão, a gente tem gente com, né, uma coisa bem xamânica, com pele, com animais ao lado, né? Se vocês olharem na última foto ali, na última gravura, tem duas cabeças de touro no canto inferior esquerdo da gravura, né? Tem as figuras humanas e na frente tem duas cabeças de touro, né? Então tem o elemento xamânico do contato com o animal. A Vera pôs uma coisa bem bacana aqui. Parece-me que são diferentes indivíduos, druidas, bardos, curandeiros, representando diferentes áreas da cultura celta. Legal. Olha só o que uma pequena amostragem de imagens propõe em termos de reflexão. Eu sei que está todo mundo muito tímido aí, alguns de vocês não se conhecem, alguns de vocês têm medo de dizer alguma coisa que possa não ter sentido. Nas minhas aulas tudo faz sentido. Se vai ser aproveitado ou não, é uma outra história. Mas tudo faz sentido. É a tua percepção individual. Então ninguém tem como questionar, né? O que pode acontecer é que aquela percepção seja desafiada, seja transformada pelo contato com uma informação, uma outra percepção e assim por diante. Mas não há resposta errada, em princípio, jamais, tá? Então, olhando para essas imagens todas, o que a gente tem muito claro é, em primeiro lugar, pegando os pontos que vocês colocaram, a diversidade da representação, gostei muito disso, Stênio, né? A diversidade da forma de se representar um druida e de se apresentar como druida, né? Porque a gente tem gente aqui, nessa imagem, a Emma Restolor, logo acima dela, mais acima, né? Com um manto azul, de barbinha grisalha, a gente tem... Eu que agradeço, Stênio. A gente tem o Isaac Ponowitz, que é um norte-americano, recentemente falecido, infelizmente, né, e que tem um movimento druídico bastante interessante lá nos Estados Unidos. Abaixo dele, na diagonal, com os cabelinhos grisalhos e bem cacheados, com um sorriso bem simpático, tem o Philip Cargom, que é o líder da principal organização druídica, né, a Ordem Druídica Moderna, que é a OBOD, Ordem dos Bardos, Obates e Druidas, lá da Grã-Bretanha,
com membros no mundo inteiro, né, e com um ramo em português bastante sólido lá em Portugal, muito bacana, com quem eu tenho contato, né, gente bacana, na Itália e assim por diante. Então vejam, há pessoas contemporâneas nossas, né, do movimento druídico, um pouco no canto inferior esquerdo, ali com uma túnica vermelho fechado, né, um tomatão, quase um grená, é o cara responsável pelo ressurgimento do druidismo no século XX, especialmente pela pegada celta, né, o resgate do princípio druídico, o princípio celta no druidismo moderno. Alguns de vocês devem estar assim, pera um pouquinho, mas o druidismo não era espiritualidade celta? Como é que alguém no século XX resgata o elemento celta? É uma longa história, né? Basta dizer para vocês hoje, como forma de responder, forma superficial de responder algo que vai ser explorado nos próximos encontros, que, de fato, houve, no século XIX, um druidismo que de celta tinha muito pouco. Ele tinha, ele se dizia, era um caminho filosófico, mágico, espiritual, que se dizia druídico, mas que de contato com a espiritualidade celta ancestral, de 2000 anos atrás, havia muito pouco, né? Como isso foi acontecer, essa aberração foi acontecer, é algo que a gente vai explorar mais a fundo, né? Obviamente, né, exige um pouco mais de aprofundamento. Agora, basta dizer que, de fato, houve um período em que havia gente praticando algo que se chamava, né, que se dava o nome de druidismo, mas que de espiritualidade celta tinha muito pouco. Por isso, inclusive, que o nome do meu curso, o nome desse trabalho é Druidismo e Espiritualidade Celta, porque ainda há raízes bastante sólidas e eu diria válidas, apesar, né, de uma possível discrepância do termo, mas há correntes que trabalham sob o termo druidismo, mas que tem pouquíssima ligação com o druidismo, entre aspas, histórico, com a espiritualidade celta original. A Sara pôs uma sacada legal. Interessante a presença feminina em 3 das imagens. Muito boa a sacada, Sara. Não é por acaso que há uma certa confusão, eu diria até benéfica, né? Os temas se misturam quando a gente fala de espiritualidade feminina no século XX e a contribuição celta para essa espiritualidade feminina, notadamente dentro do druidismo. Basta dizer que hoje um dos nomes mais conhecidos, se não o mais conhecido do druidismo internacional, é justamente a Emma Restall-Lore, né? Ela que era líder da BDO, nós vamos falar disso também daqui a pouquinho, British Druid Order. Ela viu este nome como sendo uma espécie de limitação, né? Não estava mais correspondendo à verdade. British Druid Order, Ordem Druídica Britânica. Ela falou, pô, a gente tem associados na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Eu fui o primeiro associado da BDO, né? Tanto é que a Emma pediu para que eu representasse a BDO aqui no Brasil, e a gente acabou ficando muito amigo, né? E ela falou, eu preciso de algo que ultrapasse o limite que a palavra britânica delimita, né? E para isso ela criou a Druid Network, né? A rede druídica. Mesmo no ano em que ela veio para o Brasil, que eu e a Patrícia ela trouxemos para o Brasil, enfim, é uma longa história que, né, a gente vai falar isso mais para frente, mas é muito interessante como a Sara observou que uma mulher seja uma das figuras mais marcantes do druidismo moderno, não só pelo seu trabalho como líder de uma ordem e criadora de uma entidade que não usa nem o nome ordem, né, para não ser uma coisa vinculada ao conceito de ordem hierárquica, fechada, né? Mas uma rede mesmo para unir e interligar diversas correntes druídicas ao redor do mundo, né? A Druid Network. Ela se desligou, é bom dizer, ela se desligou da Druid Network para seguir o trabalho dela, sacerdotal, de escritor e tudo mais, mas a Druid Network segue pelas próprias pernas. E a Emma Restall-Lore é uma figurinha carimbada, assim, em documentários da BBC, no próprio site da BBC, né? Então, assim, é muito legal a observação da Sara, porque há, de fato, pelo papel, eu não diria dominante, mas pelo papel bastante visível do feminino na mitologia celta, na espiritualidade celta e no druidismo moderno, não há como separar uma coisa da outra, e a Sara muito perspicazmente já percebeu isso, né? Já sacou. Tem, obviamente... eu vou passar aqui para a gente prosseguir para os próximos slides. Vou passar em revista todas essas imagens uma por uma, para a gente saber o que a gente tem em mãos.
A primeira, lá em cima, no canto superior esquerdo, deixa eu fazer assim, né, para ficar no canto superior esquerdo da tela de vocês, é uma gravura feita no século XIX do que eles supunham ser um druida no século XIX, tá? O que a gente tem de interessante nessa gravura? Em primeiro lugar, um manto branco, né? A barba longa, uma peça no cabelo e outra no pescoço, que são de fato registros históricos. A gente não sabe só se a da cabeça era usada na cabeça ou se era um peitoral também, né? Mas é uma peça em ouro que é atribuída por arqueólogos a um uso ritual, portanto estaria associada aos druidas. Por que vocês vão perceber que jamais, quando eu tenho, se não há certeza na academia, eu não uso essa certeza. Então eu digo, ela é atribuída a, ela tem, suspeita-se que ela seja, tal crença talvez fosse, ou tal prática talvez fosse. É sempre no talvez. Por quê? Porque eu não sei? Não, porque ninguém sabe. E quem dizer que sabe, mente, tá? Então é uma coisa muito, muito interessante, porque assim, no próprio estudo acadêmico da cultura celta, da filosofia celta, da espiritualidade celta, a gente tem muito poucas certezas. Por quê? Os celtas não escreveram o que eles acreditavam, mas o que eles acreditavam foi registrado por normalmente estrangeiros, gregos e romanos, ou depois, no segundo tempo, no segundo momento, por povos de origem celta, cidadãos de origem celta, notadamente irlandeses, que escreviam, mas já cristianizados, que escreviam sobre as crenças nativas antes da chegada do cristianismo. Então, sempre há um componente de segunda mão na informação recolhida, tá? Isso gera dúvida, ou gera, no mínimo, incerteza, para não dizer dúvida, é uma palavra pesada, mas gera uma certa incerteza, e por isso eu, como todos os bons autores acadêmicos, bons que não que eu seja um deles, mas eu sigo a percepção deles, não dá para falar de tudo, assim, o druidismo era assim, os druidas faziam assim, os druidas usavam isso, é especulativo, tá? Se é especulativo, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cuidado na transmissão da informação, né? Como vai ficar claro nesse caso, dessa primeira imagem, porque ela tem a veste branca de um druida, e que só tem amparo histórico, em termos de registro escrito, num autor, Plínio o Velho, um grego que escreveu, provavelmente, quando a gente faz a historiografia, né, o estudo da história, a história da história, provavelmente se pautando, ele próprio, Plínio o Velho, em relatos de segunda mão, né, então ele próprio já escreve, sem ter tido contato direto, de uma cerimônia na qual os druidas vestem túnicas brancas para recolher o visco que cresce no carvalho numa determinada data e blá, 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 blá. Então, é um relato dizendo que os druidas usavam branco. Só que sabe-se lá por quê, a gente sabe por quê, mas né, aqui é grosso modo, sabe-se lá por quê, este relato passou a ser dominante quando voltou-se a escrever sobre os druidas no século XVIII e XIX, especialmente né, no século XVIII e XIX. Então o relato do Plínio passou a informar toda a produção literária e, portanto, artística, né, em termos de gravuras, da ideia do druida da antiguidade. As longas barbas brancas vão ser estudadas depois como arquétipo, né, na psicologia junguiana, como sendo o arquétipo do sábio, né, tanto é que os profetas da Bíblia normalmente são relatados com longas barbas brancas. A ficção moderna, Obi-Wan Kenobi, Albus Dumbledore, Gandalf, e por aí vai sempre o sábio velho de barbas brancas. E aí fica, para pegar o gancho da Sara, mas cadê as mulheres sem barbas brancas? Cadê as mulheres sábias do druidismo histórico? Mas não havia, então, a gente tem registros bastante claros, eu diria inquestionáveis, da presença de mulheres desempenhando funções druídicas. Então, espera-se que elas não tivessem barbas, né? Mas espera-se também que houvessem essas mulheres. Só que no século XVIII e XIX, quando há essa produção literária que informa a produção artística, a mulher estava, que é, né, o trabalho que nós vamos desenvolver dentro do conceito histórico do druidismo é justamente esse. Qual é o pano de fundo histórico em termos de contexto regional, cultural, da produção artística e literária que trata do druidismo no século XVIII e XIX. Notadamente, a gente vai ter duas fontes literárias. No continente,
um pouco França, e nas ilhas, muito na Inglaterra, um pouco na Irlanda. Aí, a gente tem que pensar, a Inglaterra do século XIX é a Inglaterra vitoriana, né, machista, misógina quase, né? Então, sem esta contextualização histórica, a gente não tem como entender como há o renascimento do druidismo no século XIX. Porque esta sociedade vitoriana inglesa, ela vai ser determinante para a formação do druidismo do século XIX, que tem raízes até hoje no druidismo atual do século XXI, querendo ou não, gostando ou não disso. Então, se eu não tiver uma percepção profunda do contexto histórico, cultural, eu vou ter uma informação fragmentada, né? O Marx pôs, houve alguma distorção nos dados históricos em função da opressão cristã? Eu nunca uso a palavra opressão cristã. A chegada do cristianismo, especialmente na Irlanda, que é a principal fonte, a absorção dos irlandeses pelo cristianismo, né? Os irlandeses absorvem o cristianismo e há um processo de sincretismo quase tão, praticamente perfeitamente identificável com o que ocorre no Brasil, com tradição nativa, tradição afro e cristianismo. Ah, mas aqui houve opressão. Claro que houve, há sempre na história escrita pelo vencedor. Mas não é uma opressão no sentido de se perseguir, matar e tudo mais. Na Irlanda, esse processo é de absorção quase que não, perfeitamente orgânico. Obviamente, a perda da função original, assim como né, do elemento original, assim como vai haver também, e isso faz parte do curso, por isso eu estou respondendo a pergunta aqui do Marcos, mas vai haver também uma contribuição da nova cultura, da nova religiosidade, da nova espiritualidade, né, que não pode ser ignorada. Então, é desta troca, desta simbiose, desse equilíbrio osmótico entre o que havia e o que chega, que vai surgir um corpus literário, uma mitologia nova, fundindo valores cristãos, preservando valores pré-cristãos, pagãos, e que vai informar, eu diria, é a mais rica e mais profunda fonte de informação para quem queira, de fato, estudar, não necessariamente o druidismo estruturado, de ordens, né, hierárquico do século XIX, mas sim a espiritualidade celta, aí sim, por isso os dois nomes, druidismo e espiritualidade celta, que vem do passado pré-cristão, absorvido na Idade Média e preservado na literatura, no folclore, na poesia, desde então, especialmente na Irlanda. Tá? Então, Marcos, há, sem dúvida, eu não diria uma distorção, mas uma transformação pelo processo de absorção. Tá? Duas palavras que eu evito usar das que você usou aí, distorção e opressão, porque senão dá uma ideia de que tirânicos, né, vieram e impuseram. Não é bem assim, o processo foi muito mais pacífico e orgânico. Nós vamos distorcer, ou então, né, uma coisa que o universo neopagão usa muito, né? O cristianismo roubou as datas. Não, as datas estavam lá, o tema das datas foi interpretado de diversas formas por povos da antiguidade, e o cristianismo só foi o mais novo a chegar e fazer a interpretação, né? O tema fundamental está lá muito antes da chegada do cristianismo. Então, dizer que o cristianismo roubou determinado tema é tirar o poder do tema em si, porque o tema é vivo, né? E de se manter vivo a despeito de uma nova cultura, de uma nova filosofia, de uma nova abordagem espiritual que foi a chegada do cristianismo. Da mesma forma que esses temas todos, quando o cristianismo chegou aqui, sobreviveram, quando eu digo aqui nas Américas, sobreviveram, né, elementos da cultura guarani, elementos da cultura lakota na América do Norte, elementos da cultura azteca no México, inca e assim por diante, andina, né, a gente tem o Moisés aqui, olha o privilégio que eu tenho de ter um aluno, né, um colega de jornada no módulo 1, vindo para o módulo 2 agora, e que traz toda uma cultura, né, uma herança cultural, por ser peruano, de contato com, né, a cultura andina, e a gente trocou figurinhas bem interessantes dentro desse aspecto, né? Todo mundo participa e a gente enriquece bastante. A Silvia disse aqui, eu acho que o Marcos queria dizer foi a manipulação de informações, pois sabe-se que a Igreja Católica manipulou o conhecimento. Todo mundo que chega manipula, todo mundo que chega absorve, né? O romano, quando entrou em contato com os celtas, manipulou um monte de conhecimento lá na Gália, na Grã-Bretanha e assim por diante. Nem por isso, os gregos que relataram o que a gente sabe hoje
da espiritualidade celta nativa, primitiva, daquele momento, manipular a informação. Então, o termo manipular também tem que ser, eu uso ele sim, mas de forma literal. Manipular é o quê? Usar, manusear, manipular, né, mexer com as mãos. Então, obviamente, algumas coisas eu entendo como negativas, aí eu omito por alguma coisa, ou eu distorcer uma outra história. Mas que há manipulação, quem conta uma história manipula essa história, né? Então, isso é inevitável. A primeira, olha quanto a primeira imagem já rendeu, tem um monte de imagens para falar ainda, né? Mas legal, o debate rico é assim mesmo, gente. Não se sintam cerceados no direito de participar, muito ao contrário. Quero mais é que vocês participem e joguem as percepções de vocês, né? A interação é o que enriquece aqui a nossa aula. O do lado, a imagem do lado, sim, só mais um complemento nessa opção para vocês perceberem. Na primeira imagem, eu sei que está pequena, mas na aula mesmo a gente vai ter ela ampliada. No canto inferior direito desta primeira imagem que a gente está falando, tem uma cesta de vime com uma cobra saindo de dentro. É bem legal isso, porque não se esqueçam que esta imagem foi produzida no século XIX, né? Ou seja, o artista estava usando um pouco de informação histórica que havia, graças ao registro de Plínio Velho, graças aos achados arqueológicos que deram este peitoral dourado, né? E aí fundindo diretamente com os sábios, os faquires e os instrutores da Índia, que era o hype do momento, né? Falar da espiritualidade da Índia, do hinduísmo, do shivaísmo, do culto a Kali, e assim por diante, isso tudo estava chegando aos montes para a Europa, trazidos por quem? Pelo Império Britânico, presente na Índia naquele momento. Então, era natural que houvesse essa fusão de ideias, porque os ingleses, os britânicos, eles olhavam para o druidismo como sendo o seu ancestral equivalente à riqueza cultural que eles haviam encontrado quando foram para a Índia colonizar o subcontinente. Então, os paralelos que interferem na produção artística também vão interferir na percepção do que seja a espiritualidade, ou de que fosse, né, a espiritualidade celta, segundo os estudiosos daquele período. Então, não é raro a gente ver os druidas sendo comparados a sábios hindus ou a xamãs norte-americanos. Se vocês olharem, vamos fazer uma diagonal na imagem que está diante de vocês, saindo da primeira do canto superior esquerdo para a última do canto superior, do canto inferior direito. E vocês vão ver ali imagens de druidas também do século XIX, já finalzinho, começo do século XX já. Tem um ali de ruivo, mas de pele escura. Tem um outro atrás dele com cabelo preto, preto, preto e a pele também escura. O outro de trás tem traços nativo-americanos, né? E aí o do lado parece mais um santo, com uma auréola e uma barba dividida, tipicamente copta, né? Então a gente vê que a percepção artística do que fosse um druida estava muito influenciada não só pela desinformação que havia, eles não tinham ainda naquele período o quanto a gente tem de informação hoje, porque eles não tinham a disciplina história, não existia como ela existe hoje, o rigor histórico, né, da academia. Eles não existia a arqueologia estava dando os primeiros passos numa corrente chamada antiquarismo, né, que não tinha o menor rigor científico, como tem a arqueologia de hoje, né. Então eles tinham, era muito mais pautado no achismo e na comparação, eu acho que era assim. Aí nesse período a gente vai ter uma fertilidade muito grande, né, e fertilidade é uma forma um pouco mais suave de dizer, na produção literária, né? Porque a gente que dizia que os druidas estavam preparando, eles eram monoteístas e estavam preparando a chegada do cristianismo, né? Outros vão dizer que os druidas instruíram Cristo, que Cristo no período em que ele a história dele não tem registro, ele teria ido para a Grã-Bretanha. Então isso tudo cabia no papel, né? Cabia nos textos da época, não havia como questionar porque não havia rigor acadêmico, isso era editado, isto era publicado, isto era lido, aceito e difundido, né? Eu tenho algumas pérolas nessa biblioteca que vocês estão vendo aqui atrás, eu tenho algumas pérolas que eu trouxe da Irlanda e da Inglaterra, de livros, né, de reproduções assim, de livros reedições de livros desse período, do século XIX, que vocês não acreditam assim, eles acreditavam. Eles faziam uma coisa que eu odeio, que é a pseudo
etimologia, né, a falsa etimologia, o estudo, né, você criar um radical para justificar a tua teoria, né, então de dizer, por exemplo, que druida, a palavra druida vem do culto dravidiano, né, e o culto dravidiano, por sua vez, vem do culto a Davi, então eles eram monoteístas porque eles são uma das 12 tribos, 13 tribos perdidas de Israel. Tudo isso era dito, tá, gente? Esqueçam o que eu disse, ninguém mais aceita, ninguém em sã consciência aceita isso hoje em dia. Mas isso era literatura constante no período. Então, quando a gente se dispõe num curso como esse, num trabalho como esse que a gente tá desenvolvendo junto aqui, a estudar a história do druidismo, a gente tem um trabalho, são dois trabalhos. O primeiro deles é se livrar desses conceitos equivocados, produzidos num período sem grande informação, num período sem grande rigor histórico, sem grande rigor, né, de acadêmico, de historicidade, mas que infelizmente, gostando ou não, não vou nem falar desinfelizmente, mas que gostando ou não, informam e dão forma a muito do druidismo moderno, inclusive de gente bem esclarecida, como a Emma Restolor, o Philip Cargom, o Isaac Bonewitz, que eu citei aí. Eles acreditam nisso que eu falei agora? Não, mas eles vêm de uma tradição que se livrou desses conceitos equivocados, tá? Então, neste módulo, a gente vai estudar justamente isso, de que forma o druidismo evolui através dos tempos, para que a gente hoje tenha a chance de chegar o mais perto possível da história mesmo, né? Do que era tido como concreto, no sentido de o que se cria, o que eles acreditavam, o que eles faziam lá no passado, para que a gente, olhando para o passado, traga essas crenças, essa filosofia para o nosso dia a dia e aí desenvolva de uma forma melhor, né, a nossa percepção do druidismo, que deve ser sempre a nossa percepção de mundo, né? A forma como a gente enxerga o mundo, ela é pautada pela nossa filosofia, pela nossa crença espiritual, aquilo que a gente crê. Então, saindo da primeira, voltando lá, né? Saindo da primeira para a segunda, a gente tem o Isaac Bonewitz, que eu falei para vocês agora há pouco. Ele criou um grupo que ainda funciona, uma ordem, né? Lá nos Estados Unidos. Ele é norte-americano. O nome dele não nega a origem judaica dele, né? Ele é Isaac Bonewitz, né? Então é bem judeu, Isaac Bonewitz. Mas que tem um trabalho muito coeso de estudo da mitologia, da espiritualidade, da cultura celta, e que informa e ajuda o trabalho de muita gente ainda, né? Infelizmente, como eu falei para vocês, ele já faleceu o ano passado, mas a contribuição dele está lá ainda muito sólida, né? E eu próprio, no meu trabalho, apesar de nunca ter tido contato direto com ele ou com alguém da ordem dele, eu li vários textos produzidos por ele e seu grupo, né, de estudiosos lá nos Estados Unidos. Tem coisa bastante interessante, sim. Tem estudo bacana, sim. Do lado, a gente tem uma representação, eu sei que está pequenininho, tá, gente? Mas isso tudo vai ser melhor apresentado mais para frente. Do lado, a gente tem uma representação do começo do... se eu não me engano, isso é do começo do século V, ou seja, ela está bem próxima do passado, e aí a gente vê mantos, a gente vê barba, mas uma barba escura, pelo menos, a gente vê folhinhas na cabeça, né? Então, essa é uma estranha crescente, né? Um objeto na forma de crescente na mão do cara da esquerda, né? Muitos dizem que é um croissant, porque esta gravura é um baixo relevo da França, né, da Gália, do que hoje é a França. Então isso seria um croissant sagrado. Desculpa a piada, mas né, os alunos soltam algumas piadas legais e eu reproduzo mesmo, né? E por que não, né? Pode até ser que seja, né? Que fosse um bolo ou uma indumentária qualquer, um objeto qualquer na forma de crescente, porque a gente sabe que o crescente, a lua em forma de crescente, ela é bastante significativa em diversas mitologias ao redor do mundo. Então, por que não um bolinho, né? Esta talvez fosse a origem mágica do croissant que a gente compra nas padarias de hoje. Então, mas o interessante dela é que é uma reprodução de um baixo relevo do século V. Então, é uma coisa já mais próxima, entre aspas, do histórico, né? Representando dois druidas ali. A seguinte, a mais, né, do canto superior direito, é a tal da colheita do Visgo, também numa ilustração de século XIX, né? Essa é um pouquinho mais
elaborada, porque tem ali uma mulher, o druida numa escada, com a foicezinha ali na mão, né, esticando para colher o visgo. Ao lado dele, alguns guerreiros, com uma veste um pouco mais germânica do que celta, né, que os celtas usavam calças, né, essa coisa bárbara, né, a calça. Os gregos, quando viram os celtas usando calças, falaram, que povo primitivo usando calças. Né? Vejam que legal, né, a herança deles para nós. Né? E aí a gente vai ter, na coluna de baixo, a última fileira ali, né, a gente vai ter que fazer um ping-pong ali no meio, mas do canto inferior esquerdo é Ross Nichols, este inglês muito interessante de biografar, né, conhecido pelo nome mágico de Nien, N-U-I-N-N, Nien, né? O Ross Nichols, ele era membro da AOD, que era Ancient Order of Druids, ainda existente. Pois é, Stênio, boa sacada. Né? A mulher ali na imagem original está de vermelho, assim como o Ross Nichols na imagem seguinte também está de vermelho. O Ross Nichols, ele com a sua túnica vermelha escuro, carmesim, ele era da AOD, né? Ancient Order of Druids, que foi a primeira ordem, no sentido literal, a se estruturar na Inglaterra, né? A gente vai falar dela um pouquinho mais já e bastante nas próximas aulas. Então, o Nicholas, como membro da AOD e ávido pesquisador da mitologia celta, desses livros bizarros que eu li para vocês, ele leu todos e reescreveu vários, assim, ele compilou muita coisa e falou, isto tem embasamento, serve, isto não tem embasamento, eu descarto. Então, o Nicholas, ele fez um trabalho como pesquisador independente, bastante interessante, e ele levou para a AOD e falou, gente, olha aqui que legal, eu achei nos meus estudos, nos escritos desses autores do século passado, isso no século XX já, né? Ele falou, eu achei diversos vestígios de práticas sazonais, de datas sagradas que os celtas celebravam. A gente poderia introduzir isso na AOD, né? Porque é bom deixar aqui claro, a AOD não tinha celebrações sazonais, elas tinham solstícios e equinócios como celebração. São coisas diferentes dos festivais celtas, tá? Vai ficar claro mais para frente. E aí os caras falavam, muito bacana, mas veja, nós somos uma ordem com mais de 200 anos de prática, né? De fato, a AOD surge no século XVIII, né? Nós estamos no século XX, nós estamos com quase 200 anos celebrando solstícios e equinócios. Então, nós não achamos de bom tom, como ingleses tradicionalistas, mudar e aproveitar esta sua informação, por mais pertinente e interessante que ela possa ser. E aí ele ficou muito pé da vida, claro, né? Porque ele falou, cara, vocês estão falando de 200 anos, eu estou falando de 2000 praticamente. Né? Esses estudos aqui, coletados do folclore da Irlanda, coletados em algumas práticas do interior da Inglaterra e da França, e compilados por autores e pesquisadores sérios, eles podem ser aproveitados pela gente não como mera informação acadêmica, mas como resgate de prática mesmo. Né? Mas os caras foram irredutíveis na tradição vitoriana, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas o Eric Hobsbawm, o grande historiador Hobsbawm, também recentemente falecido, ele desmascarou o que hoje muitas coisas que hoje a gente tem como tradicionais, como todas elas tendo origem no século XVIII e XIX, né? Entre elas o xadrez dos Celts da Escócia, né? O Hobsbawm era um iconoclasta, ele detestava qualquer coisa que fosse tradição falsa ou que fosse, né, pomposa demais, e aí ele, com essa abordagem, desmontou várias dessas tradições recentes, né? E entre elas, mas aí é aquela história, né? No século XIX, isso estava muito em voga. A tradição, ainda que mentirosa é muito pesada, vai, gente? Ainda que imaginativa, as tradições eram necessárias. As pessoas não acreditavam em nada que não fosse dito ter 200 anos no mínimo, 500 anos, de preferência 2.000, 3.000, 5.000 anos. Né? Então a gente tem uma produção mística, né, da literatura mística, mágica desse período, toda falando, porque tal prática vem do Egito Antigo, ou tal prática vem da Ur dos caldeus, e assim por diante. Não vinha nada, quando muito vinha da Idade Média, e com sorte vinha da Idade Média. A maior parte das práticas mágicas e espirituais que esses grupos, né, de místicos do século XVIII e XIX estavam difundindo, na verdade, tinha, quando muito, 150, 200 anos, vinham do iluminismo, do pós-iluminismo, né, e aí a gente vê
é legal, a importância da gente estudar isso, não para desmascarar, tá vendo, isso aí não presta, mas para perceber, porque presta, esse é o ponto, mas para perceber que presta mais quando você sabe de onde vem, de quando vem e por que tem aquela forma. Porque isso dá para a gente a liberdade de, entendendo a época e o local de onde tem origem tal prática, saber o que de fato ela significa, para que a gente possa se livrar daquilo que é ultrapassado, porque a prática vai ficando ultrapassada, toda a prática ela evolui, e aí a gente pode, ao se livrar do que está ultrapassado, dar uma nova forma condizente com a nossa necessidade, com a nossa filosofia atual, né? Eu espero que isso tudo esteja fazendo sentido para vocês. Então, o Ross Nichols, ele estava lá na OD, ele levou para a cúpula diretiva da OD esse estudo que ele fez das práticas rituais, das celebrações sazonais, dos tais festivais celtas da Roda do Ano, isso é um termo que não existia nessa época dele, né? Mas a direção da OD julgou por bem que aquilo não era tão interessante, vamos continuar celebrando solstícios e equinócios, que não há registro de serem utilizados pelos celtas, tá? Vamos falar disso mais para frente. O Nicholas, muito frustrado com isso, confiou as suas pesquisas a um amigão dele, né, chamado Gerald Garner, que também era um membro da AOD, e falou, olha, Jerry, que legal isso aqui. Ele falou, porra, isso é bem legal, você me empresta? Ele falou, claro. E aí, o Gerald Garner, a partir desses estudos, lançou em 1939 um livro contendo aquilo, um livro que era meio fantasia, né, mezzo fantasia, mezzo fato, estudo, né, do Nichols, chamado O Retorno da Bruxaria, mais ou menos isso que ele queria dizer, que é a base da Wicca, né, Witchcraft Today, né, que era o primeiro livro do Gerald Gardner, no qual ele fala que as crenças dos celtas haviam sobrevivido no interior, né, aquela coisa de dar uma roupagem bonita, né, mas um tanto fantasiosa, né, então um grupo teria preservado desde os celtas até os dias de hoje, né, e ele recebeu essa informação e blá, blá, blá. O que é de interessante para nós aqui é que tanto o Gerald Gardner quanto o Ross Nichols, que está aí retratado, eram membros da AOD, portanto tinham uma carga, toda a carga mística mágica das ordens druídicas do período, mas estavam querendo ir além. O Gardner, para uma coisa muito mais mão na massa, prática, popular, no bom sentido mesmo, né, acessível, que desagou na criação da Wicca, e o Nichols numa coisa que resgatasse a espiritualidade celta, que desagou na criação do druidismo moderno. Então, não é errado dizer que o Ross Nichols é o pai do druidismo moderno. Tanto é que o Nichols vai iniciar, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, mas vai transferir o bastão da ordem que ele cria, anos depois do Gardner criar a Wicca, ele cria a própria ordem, nos anos 50, chamada OBOD, que vai ser herdada pelo Philip Carr-Gomm, que a gente já falou agora, o dos cachinhos grisalhos, que está ali quase no miolo. Entre um e outro, um cara muito importante que eu vou falar daqui a pouco, mas antes deixa eu ler o que a Silvia disse. É meio que acontece com o priorado de Sião, né? Já se sabe que não é nada antigo. É isso. Illuminati, né? Isso tudo é muito bacana. Não vou nem entrar no assunto porque é muito fascinante, mas né, não cabe aqui. Qualquer dia a gente bate papo sobre isso, tá, Silvia? Mas enfim, entre o Nichols, de túnica vermelha, e o herdeiro dele, o Philip Carr-Gomm, psicólogo e atual líder da OBOD, tem uma figura em preto e branco ali, numa gravura, que é uma das poucas que se conhece dele, chamado Edward Williams, um galês que viveu no século XVIII, 17 para 18, e que era um apaixonado pela sua cultura, do país de Gales. Isso significava, na época, quase ser traidor da coroa, porque o país de Gales era um principado do Império Britânico, né? E ele era um nacionalista, ele queria a independência do país de Gales, e para isso ele, entre outros intelectuais da época dele, fomentavam o resgate da literatura, do idioma galês, da espiritualidade, dos mitos e do folclore galês, né? Isso sem, obviamente, abrir mão do seu cristianismo. Mas ele vai ser um cara muito importante para a formação de um movimento chamado Renascimento Druídico, que acontece do século XVII para o XVIII, especialmente do XVIII para o XIX, quando a coisa ganha força, e que vai nos possibilitar falar de druidismo nos dias de hoje. Por mais
fantástico, no bom e no mau sentido, que fosse o trabalho desenvolvido, né, a abordagem desse pessoal do século XVII e XVIII. O Edward Williams é só um, dentre vários nomes desse período, que vão criar uma percepção do druidismo que, para bem ou para mal, ainda informa várias práticas druídicas modernas na Inglaterra, especialmente, aceitas em grande escala, tá? Muito da AOD que a gente mencionou agora há pouco, da qual faziam parte o Ross Nichols e o Gerald Gardner, tem ainda na sua essência o que o Edward Williams escreveu e preconizou lá atrás no século XVII, tá? Então, contexto histórico do Edward Williams de ser um galês resgatando os textos no seu idioma, que era quase proibido ainda na época. Se não era proibido, era a língua do plebeu, porque o pessoal de bem no país de Gales do século XVII falava inglês, né? Os grandes comerciantes, os políticos e assim por diante. O galês era a língua do camponês, o galês era a língua do pastor de ovelhas, né? Então, um cara fala, eu vou resgatar a poesia e a literatura do país de Gales, era um cara que, no mínimo, tem que ser estudado. Por que ele deu a cara a bater, né? E ele vai criar, entre várias coisas, a prece druídica universal, ele vai criar muito da questão de se celebrar em solstícios e equinócios, ele vai criar o conceito de Gorset, que é uma palavra do idioma galês, que significa um grupo druídico, né? Então, assim, o Edward Williams, para bem ou para mal, é uma figura catalisadora, ele é um divisor de águas. Aliás, eu diria que ele é o primeiro cara a falar abertamente de druidismo como uma espiritualidade válida, não apenas como uma curiosidade arqueológica e histórica, né? E aí as duas últimas figuras, uma é a Restore Lord, da qual a gente já falou um bocado, e a outra, a última, né, que a gente não falou ainda, também uma gravura do século XIX, só que aí retratando a Irlanda, né? Tem a figura do sábio, Olav, né, que é o transmissor de conhecimento, e o bardo, o músico com a harpa. O Olav carrega um cajado e um manto multicolorido. É o oposto da ideia do branco, né? A veste branca do Plínio o Velho, que a gente mencionou lá na primeira imagem, ela que está mais da direita, na coluna de cima, ela é descartada e desmentida. Falo já, Moisés. Ela é descartada e desmentida por essa gravura feita com base em literatura, né, medieval irlandesa, que fala do Olav, do sábio, do equivalente medieval do druida, né, do herdeiro do druida na Irlanda, como trajando uma túnica multicolorida, o oposto do branco, né? É multicolorida mesmo. Só para responder a do Moisés, a prece druídica universal foi criada pelo Iolo Morgana, que é o nome druídico do Edward Williams, no século XVII, e que é repetida até hoje em alguma versão por diversas correntes druídicas, tá? É uma prece que, em linhas gerais, fala de você reconhecer a união da criação. Ele pede que o espírito, ou no original, o Iolo Morgana fala, né, literalmente, garanta-me, conceda-me, ó Deus, né? A clareza de visão para entender e o entendimento para discernir e discernimento para agir e assim por diante. É uma prece bastante interessante, criada, né, e por aí vai, ela não é extensa, mas ela é bastante complexa, e que ainda é usada por 9 entre 10 ordens druídicas modernas, porque ela é bastante válida, ela é bastante profunda na sua filosofia. Isso é algo que a gente vai falar mais para frente, com mais profundidade, tá, Moisés? Fica tranquilo aí que a gente chega nela. Neste módulo ainda, tá? Mas é uma prece bem bacana, pautada no conhecimento profundo que o Edward Williams tinha da sua literatura, da literatura medieval do país de Gales, e nos seus insights criativos. Entendam aí o que vocês quiserem, tá? No insight criativo. Pode ser uma coisa muito positiva de você pegar uma fonte e desenvolver algo a partir dela, como pode ser visto de forma negativa no processo de forjar um documento para dar a ele, um texto, para dar a ele um ar de antiguidade. Essas duas características são atribuídas ao Iolo Morgana, que é essa figura controversa lá do país de Gales no século XVII, e que é fundamental, estudar este cara é fundamental para entender o druidismo moderno.
tá? O que é o druidismo hoje, tá? Então, assim, como vocês viram aqui, a gente tem e até pegando a contribuição de Steiner, a gente tem uma gama muito vasta de percepções diferentes do druidismo, de visões diferentes do druidismo, que são fruto, essas percepções, dos momentos aos quais elas pertencem. Então, alguém escrevendo sobre o druidismo que tivesse tido contato com os celtas lá atrás, como Posidônio, por exemplo, a gente vai falar bastante da contribuição do Posidônio ao longo dos tempos, né? Alguém que estivesse escrevendo naquele período teria criaria um retrato, criaria uma descrição da sua forma. Da mesma forma que os escritores posteriores, medievais, que tratavam, aliás, medievais não, posteriores quase medievais, mas gregos e romanos que escreveram depois de Posidônio, depois de Tácito, com base nos relatos desses autores contemporâneos, já deram uma distorcida, já deram uma manipulada, já deram uma transformada no retrato que eles pintaram, figura de linguagem, na forma como eles retrataram em seus textos os druidas. Quando o druidismo, depois da Idade Média, começa a ser resgatado, o druidismo não, mas o estudo dos celtas começa a ser resgatado a partir das traduções desses autores clássicos gregos e romanos, notadamente no século XVII, vai surgir uma nova percepção. Por quê? Porque pensem na mentalidade do século XVII, iluminismo, idade da razão, né, pós-Copérnico, pós Francis Bacon, pós Descartes e por aí vai, né? A forma de se falar de espiritualidade já tinha mudado, a forma de se falar de politeísmo já tinha mudado, né? Nós estamos falando de um resgate literário, começa pelas traduções, ninguém estava ali interessado nesse período do século XVII em resgatar as crenças e a filosofia dos druidas. Eles estavam, o interesse deles era linguístico, era resgatar os textos antigos para entender como o grego havia evoluído, como o latim havia desaguado no francês, no italiano, no espanhol e no português, e assim por diante. Como o alemão havia herdado, e o inglês haviam herdado registros do germânico, do anglo-saxão e assim por diante. Então, os primeiros textos falando dos druidas, dos celtas, eles não tinham interesse histórico, eles tinham interesse linguístico predominantemente. Depois, a partir das traduções para os idiomas modernos, especialmente, né, por causa dos filólogos alemães, eles começam a despertar o interesse, aí sim, histórico, de historiadores ingleses interessados em descobrir o seu passado, e historiadores galeses interessados em enaltecer a sua identidade cultural diferente da dos ingleses, que eram dominantes, né, na época do Império, e assim por diante. Então, há todo um contexto de história, de local, de momento, né, e de local, momento histórico e local histórico, para que a gente possa entender por que há tantas e diferentes, tantas e tão diversas interpretações da figura do druida. Some-se a isso o fato de que hoje a gente sabe que não havia homogeneidade na espiritualidade celta da antiguidade. O que eu estou dizendo? Que os celtas da Irlanda tinham um grupo de deuses que eles cultuavam, uma forma de prestar culto a esses deuses, valores socioculturais norteados pelos mitos desses deuses, diferentes de um celta da Gália, diferentes de um celta também da Bretanha, diferentes de um celta da Galácia, no que hoje é a Turquia, e assim por diante, no norte da Itália, lá no Piemonte. Então, em nenhum desses povos celtas a gente tinha uma homogeneidade de culto, uma homogeneidade de crença, uma homogeneidade de função social do druida. Na verdade, a gente mal sabe né, ao certo se a figura do druida, como a gente conhece, arquetípica, com base nos relatos de, especialmente, Gália, Grã-Bretanha e Irlanda, existia no norte da Itália. Ou se ela tinha um outro nome, né,
na chamada Gália Cisalpina, né? A Gália para cá dos Alpes, né? Gália Cisalpina. Se existia um equivalente mesmo da função do druida dentro da sociedade daquela região. Obviamente que a chegada de Roma, do Império Romano na Gália, vai transformar totalmente a função do druida sobrevivendo, né, nas áreas não conquistadas, não romanizadas. O mesmo se aplica à Irlanda, que não foi em nenhum momento romanizada, e depois a chegada do cristianismo vai mudar ainda mais. Então, se eu não tiver uma compreensão muito clara das diferentes camadas de culturas, de sociedades, de elementos culturais dos povos que se instalam, ou das culturas que são absorvidas, no caso, né, por exemplo, da Irlanda. A Irlanda não foi invadida por Roma, mas o cristianismo do Vaticano, o cristianismo de Roma, chegou lá e brigou com o cristianismo que lá já estava e que havia absorvido muito do druidismo em diversos elementos. Então, até isso, vejam, na Irlanda, quando a gente fala da chegada do cristianismo, eu tenho que separar dois momentos muito, muito marcantes. Dois marcantes entre vários outros, com vários outros entre eles. Em primeiro lugar, está lá o que a gente hoje chama de druidismo. Chega a primeira leva de missionários cristãos, Paládios e depois o velho, bom e honesto São Patrício. E mesmo o Paládios, que é o primeiro bispo enviado para cristianizar a Irlanda, hoje a gente tem uma vertente de história que fala que o Paládios foi enviado para ser o bispo dos irlandeses, porque os irlandeses haviam solicitado isso, ou seja, os próprios irlandeses já haviam, de alguma forma, travado o contato com o cristianismo e, pouco a pouco, estavam se convertendo. Roma envia o bispo Paládios para ser o primaz, né? E depois é que seja São Patrício. Então vejam o quanto há de nuances de história. Só nesses três momentos. A Irlanda é celta. Depois, a Irlanda absorve o cristianismo. E aí depois, Roma envia bispos para representar o Vaticano lá. A gente tem uma transição em menos de 200 anos, pensando nas datas aqui, de uma realidade sociocultural celta para uma realidade socialmente celta, né, com valores sociais celtas, mas que absorvia uma nova filosofia, uma nova religião, que era a chegada do cristianismo. Então, se eu não tiver claramente isso na minha cabeça, eu não entendo como o druidismo de hoje pode estabelecer, que é o objetivo do druidismo, deveria ser, né, de todo o druidismo hoje, estabelecer contato com esta antiguidade, com esta origem cultural. Por isso que a gente vai se valer, neste módulo aqui, muito desta divisão, que aqui está simplificada, né? Desfez a minha formatação do slide aqui, que raiva. Ficou feio, gente. Eu vou consertar para a aula mesmo. Se vocês olharem, tem uma seta que deveria estar mais para a direita, né? Que é a linha do tempo, né? Uma linha contínua do tempo, em que a gente tem, aí, né, imaginem só essa linha, o resto ainda bem que não desformatou tanto. Século I antes da era atual é um termo usado, cunhado, criado pelo Isaac Bonowitz, que a gente mencionou agora há pouco, paleodruidismo, ou seja, um druidismo antigo, que é da época dos celtas. Esse a gente vai ter que estudar com base nos registros históricos de pensadores, escritores, historiadores, cronistas, gregos e romanos, contemporâneos dos celtas, uns que travaram contato direto com os celtas da Gália, outros que se valeram de relatos em segunda mão para poder escrever sobre os celtas. É o paleodruidismo. O segundo momento, vejam que há um grande intervalo de tempo que vai surgir no século XVII, que é o tal do mesodruidismo, o druidismo intermediário, que é o druidismo dos românticos, como Iolo Morgana, como John Toland, como o Stukely, uma série de nomes que a gente vai estudar, e que eram absolutamente delirantes, né, nas suas associações, porque eles eram românticos, eles não eram historiadores, eles queriam praticar, eles estavam, na verdade, escrevendo sobre o que eles achavam que seria bom para a sociedade da época, em termos de resgate espiritual, para se livrarem de duas coisas que eles viam como negativas. O materialismo do pós-iluminismo, né, da sociedade vigente, do iluminismo, e
o conservadorismo da igreja. Então eles queriam criar algo que fosse uma alternativa para isso. E para isso eles não hesitavam, para criar isso, eles não hesitavam em viajar, vamos agora usar um português bem claro, em viajar na maionese, em dar grandes saltos imaginativos e falar, por exemplo, né, as coisas que a gente já mencionou aqui, que o druidismo estava preparando a chegada do cristianismo, que os druidas eram monoteístas, né, coisa que não corresponde em momento algum à verdade, que os druidas tinham ensinado Cristo ou tinham aprendido com Cristo e assim por diante. Né? Então era uma tentativa meio que desesperada de conciliar o cristianismo deles, do qual eles não queriam se livrar, né, porque era a realidade deles, daquele período, com a sua busca por uma alternativa mágica, espiritual, filosófica. Isso sem contar o aspecto nacionalista que a gente mencionou, né, do Iolo Morgado, do Edward Williams, que é a mesma pessoa, buscando uma identidade, devolver para o galês uma identidade cultural. A mesma coisa vai acontecer na Irlanda, com escritores que queriam devolver para a Irlanda a sua identidade cultural, para criar um contraponto com a identidade dominante do governo, né, que vinha da Inglaterra, né, o governo dominante do Império na época, que era a Inglaterra. Então, você resgatar a mitologia celta, o idioma celta falado, né, nas suas vertentes modernas, na Gália, perdão, no país de Gales, o galês, na Irlanda, o irlandês, era uma forma de dizer para o povo, para a população, ainda que nas pequenas rodas de intelectuais, que nós, irlandeses ou galeses, temos uma história diferente, temos uma etnia diferente, portanto, nós não somos germânicos como os ingleses que nos dominam. Nós não devemos nada a eles, nós temos a nossa própria história. E isso justificava o movimento nacionalista deles. Né? Isso fortalecia o movimento nacionalista de cada um desses grupos. Né? Então, compreender isso tudo vai ajudar a gente a entender o porquê que esses grupos eram de cavalheiros, homens, com conexões políticas muito fortes, né? E conexões políticas naquela época, vale dizer, maçons, por isso eram só cavalheiros, homens, criando, no momento seguinte, grupos druídicos que fossem muito pautados na estrutura maçônica. Né? Então, se eu não entender isto tudo, eu não tenho como entender o que é o neodruidismo, o druidismo atual, e de que forma ele se desenrola num contexto histórico e sociocultural moderno, para que ele tenha de fato validade. Porque senão, se eu não fizer essa contextualização lá de trás até os dias de hoje, eu não vou saber como o druidismo de hoje, a espiritualidade celta de hoje, pode me ajudar a ser um cidadão melhor nos dias de hoje, a ser um cara mais feliz nos dias de hoje, dentro das nossas necessidades socioculturais, dentro dos nossos anseios, das nossas angústias modernas de ser um homem no século XXI, de ser uma mulher no século XXI, de ser um pai no século XXI, de ser um trabalhador no século XXI, de ser o que quer que vocês sejam no século XXI. O druidismo tem chance de oferecer resposta para isso. Sem dúvida, ele tem as respostas para isso. Tanto quanto qualquer outro caminho espiritual, filosófico, moderno ou antigo. Mas para isso eu preciso deste contexto, deste recorte histórico, para saber de onde vem, para que a gente possa saber para onde ele nos leva. Né? A Vera pôs aqui, o neodruidismo também não vem sendo resgatado por uma necessidade de busca de espiritualidade, independente de religiões? Sem dúvida, Vera. Esse é um ponto que eu enfatizo muito, aliás, no meu trabalho, que é a ideia da gente não limitar o druidismo ao aspecto religioso, no sentido da palavra, no sentido corrente da palavra, né? Como sendo algo estruturado, hierárquico, dogmático, né? Vamos buscar a espiritualidade que seja livre, que seja satisfatória, né? Ou não, né? Mas tão individual quanto a experiência do budismo, quanto a experiência do taoísmo, que não é uma coisa de massa, né? Ele te dá a ferramenta, tanto quanto o druidismo pode dar, esses caminhos eles te dão a ferramenta para você desenvolver individualmente a sua espiritualidade e aí, de livre e espontânea vontade, encontrar outras pessoas ou não com as quais você dialoga, né, espiritualmente. E aí, aquela história de qualquer associação, você tem um processo de negociação. Né? Qualquer namoro exige negociação.
né? Então o cara que via futebol toda quarta-feira, ele não vai ver tanto futebol, porque ele está namorando, ele tem que dar atenção, não vai ver todas as vezes, mas a menina também não vai poder exigir todas as quartas, porque em algumas ele vai querer ver o jogo do time dele, né? Tudo assim, um exemplo bem prático mesmo, de o quanto tem que haver essa negociação sempre de indivíduo para indivíduo, de alma para alma, para que haja uma relação harmônica, produtiva, construtiva, positiva e assim por diante. Então, e é por isso, inclusive, Vera, que eu me assusto muito quando eu vejo gente dogmatizando o druidismo, né? Gente exageradamente estruturando o druidismo. E a frase que mais me assusta, mas isso não é druidismo. Isso me assusta assim, né? Quando alguém fala isso num evento, num encontro, numa conversa, eu falo, cautela, calma lá, né? Porque quem somos nós, você, eu, qualquer outro melhor historiador, quem somos nós hoje em dia para dizer o que é e o que não é druidismo? Ao longo desse módulo, nós vamos ter vários textos, né, de escritores modernos que exploram essa diversidade que foi tão bem observada, né, na primeira imagem que a gente pôs, como algo absolutamente positivo. O trabalho da Anna Restolor, ao criar a Druid Network, foi justamente esse: estabelecer um canal de diálogo entre correntes druídicas que pensam diferente, que agem diferente, que filosofam diferente, mas que têm algo, por menor que seja, em comum, para que possa se determinar o que há de comum, e a partir disso fazer esse algo em comum vicejar, né, como moeda de troca entre essas ordens druídicas, esses grupos, indivíduos druídicos, correntes druídicas diferentes. Olivar disse, aliás, dogmatizar qualquer caminho neopagão, em geral, é um absurdo. Aliás, Olivar, vamos ampliar, né? Dogmatizar qualquer caminho espiritual é um absurdo, porque nada mais individual do que a experiência espiritual. Nada é mais momentâneo e fugaz do que a experiência espiritual. Nada é mais ausente e livre de regras do que a experiência espiritual, né? Então, assim, só um exemplo, você programa um dia belo, um momento sagrado, num lugar mágico para celebrar um ritual. E naquele dia você está gripado, cara, e não vai rolar, né? Ou você está preocupado porque a mãe está doente, a conta não recebeu dinheiro, está desempregado, não vai mais ser aquilo. Então, eu tenho uma comparação que eu falo o seguinte: a experiência espiritual é igualzinho um filme, é igualzinha a um filme, tá? Vamos imaginar que fizeram aí um filme maravilhoso. Esse filme é tão bom que foram criadas, sei lá, 308 categorias novas do Oscar só por causa desse filme, de tão bom que é, para premiar esse filme. O elenco dele é o melhor que há. O diretor é o melhor que há, o roteiro é o melhor que há, a câmera, tudo dele é perfeito. E aí você ganha um ingresso para assistir no melhor lugar do melhor cinema do mundo, esse melhor filme de todos os tempos, com o melhor elenco, o diretor e blá blá blá. E aí você dorme no filme. Ou mais dramático ainda, você não entende o filme. Não adiantou nada. Então a experiência espiritual ela está muito sujeita à tua percepção, condicionada a incontáveis variáveis de momento, de local, de necessidade, de instrução. Por isso a gente está aqui falando tanto nisso, para que ela possa ser plenamente desfrutável, né? Então, só para a gente entender bem, essa comparação com o filme ela é um pouco exagerada e simplista, mas ela é objetiva dessa. É assim mesmo que funciona, né, a percepção espiritual. Não adianta nada eu ter lá um melhor guru do mundo se eu não estiver preparado para ouvir o que ele tem a dizer, né? Aí, né, voltando aos comentários de vocês aqui, o Olivar disse, às vezes eu brinco que sigo o olivarismo, a minha religião. Algumas vezes eu já usei isso. Ultimamente, eu tenho hesitado em usar o termo druidismo para falar o que eu faço, porque eu vou para coisas muito além. Não só dentro no diálogo com outros caminhos espirituais, mas mesmo dentro do caminho espiritualidade celta, para isso a diferenciação no título, que alguns amigos meus, praticantes de druidismo, falam, mas não, isso não me interessa tanto, porque isso vem de uma prática cristianizada, ou isso é folclore irlandês, ou isso que você está falando é mais da poesia irlandesa. Eu falo, sim, amiguinho, mas aí quando você percebe, se você quiser perceber, porque dá para não perceber e viver feliz da vida, mas se você perceber o quanto a poesia, a literatura moderna da Irlanda deve à mitologia irlandesa clássica celta, aí
eu estabeleço um caminho de diálogo que pode tornar a coisa toda muito enriquecedora. Essa é a base do meu trabalho. A Silvia disse, até porque quem se aproxima desses caminhos neopagãos está cansado de dogma, ou deveria estar, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui que andou aqui. Está cansado de dogmas, disse a Silvia, quer liberdade e distância de tudo isso, e nada pior que tanta doutrina. Doutrina no sentido de doutrinamento, né? Vai, não peques mais, é assim, não pode questionar, né? Concordo plenamente, Silvia. O Marcos acrescentou, digo mesmo sempre, fundei minha religião, sou o único sacerdote, um discípulo e pago o dízimo a mim mesmo. Bom, eu vou anotar essa do dízimo, Marcos, gostei muito. O Oliver também gostou. E assim, até eu vou brincar com vocês que eu falo, aí já, não na brincadeira, mas eu falo mesmo em palestra, nos meus cursos, no meu trabalho, eu falo que o ideal é quando você encontra uma espiritualidade, barra religião, barra filosofia, para mim é tudo uma coisa só, na qual você seja, a um tempo, o Deus, o sacerdote, o seguidor, o templo, o altar e o calendário. Se você encontrar uma espiritualidade que te possibilita isso tudo, que fomenta isso tudo, né, que te faz crer que isso é possível, que te dá a ferramenta para você fazer isso, aí, amigão, tá feliz e pleno, como bem disse a Silvia, né? E é isso, na boa, que eu compartilho no meu trabalho como escritor, palestrante, instrutor de curso, porque foi isso que eu encontrei no druidismo, né? Ah, muita gente vai falar, mas o que o Cláudio faz não é druidismo. Se você está falando que o druidismo de grau iniciático, com os exercícios, e olha, não estou fazendo crítica, eu sou membro da OBOD até hoje, eu adoro o trabalho da OBOD, dividido em graus, né? O Bardo, o Vati Druida, com as apostilas muito bem escritas pelo meu amigão John Matthews, né? Entre outros nomes. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, eu peguei a OBOD, a estrutura dela, o trabalho mágico do John Matthews, tanto nas apostilas da OBOD quanto por fora disso, porque ele foi meu instrutor já fora da OBOD, né, quanto o trabalho da Emma Russell como xamã dentro da BDO e depois da Druid Network. Eu peguei isso tudo, livros antigos, livros modernos, pensadores modernos, filósofos irlandeses que trabalham com mitologia, etc. Tudo isso tem uma matriz celta facilmente identificável e que deu o Claudio Druidismo, né? Um druidismo todo meu que me satisfaz e que eu acho filtro pra caramba, porque são coisas que são, algumas coisas que são minhas mesmo, eu não vejo sentido em passar para os outros, mas aquilo que eu acho que é potencialmente positivo e criativo para os outros é o que faz, o que forma o conteúdo dos meus cursos. Então é óbvio, aqui tem mais de 2 décadas, né, gente, de estudo, livro, viagem, contato com curso com gente lá fora, contato com gente lá fora, intercâmbio e assim por diante. E nem por isso eu fico repetindo só o que me dizem, porque eu questiono também o que me dizem. Uma das frases que eu mais repito é questionar não é duvidar, questionar é querer saber mais, né? E principalmente a busca por algo que seja significativo para cada um de nós, né? Então, tudo isso girei para falar. O conteúdo deste curso é exatamente isso, né? Uma partilha daquilo que eu pesquisei, que eu cutuquei, que eu busquei, que eu descartei, que eu questionei, para trazer, né, né, distribuir para quem estiver a fim de ter essa chance de encontrar o seu próprio druidismo, a sua própria manifestação da espiritualidade celta, para que haja um diálogo em nível de igualdade entre cada um de vocês e a alma celta, e que haja um intercâmbio, que haja, né, uma inspiração contínua de alma para alma. Né? O Stênio, né, falando, ninguém melhor para me transmitir. Não, eu sou um só, cara, tá cheio de gente aí, bacana, habilitada, né? Eu acho que, assim, vocês se identificam mais com a minha linguagem, com a minha abordagem, talvez seja isso. Mas tem bastante gente por aí bacana, inclusive, né, volta e meia, muita gente depois de palestra pergunta, já vou até poupar o trabalho de vocês. Se alguém quiser conhecer o trabalho da OBOD em português, até no Facebook eles estão, né? Tem as instruções de como se afiliar, eles mandam as apostilas aqui para o Brasil, traduzidas em Portugal com esmero, né? Muitas delas eu tive acesso à versão em português, muito bacana, muito bem feito mesmo, recomendo. O Olivar disse,
Acho positivo a pessoa ter até alguns caminhos regulamentados para dar subsídios e informações, mas passar a fanatizar dentro de um caminho passa a ser limitante. Perfeito, Olivar, é isso mesmo. É esse o meu receio, entendeu? É isso que eu me disse. Agora aí que tá. Vou até me interromper eu mesmo para dizer uma coisa que é uma das mais pesadas armadilhas que a gente tem. Às vezes a gente acha que algo é tão válido e tão bacana que a gente não quer abrir mão daquilo. Aquilo é tão confortável que a gente fala, não, eu não quero mais abrir mão. E isso é dogmatizar, tá? Ah, não, mas me faz bem, eu não quero abrir mão. Isso é dogmatizar. Você pode ter aquilo, mas a gente tem sempre que buscar romper a zona de conforto, ir além, né? Ultrapassar aquele limite do confortável. Porque senão, pode até não ser um dogma coletivo para o outro, mas é um dogma pessoal que limita, né? É a mesma coisa, passa a ser limitante. E essa é uma baita armadilha. Eu fui treinado, eu sou absolutamente conservador, né, cômodo, de taurino mesmo, assim, na minha abordagem das coisas, mas eu tive que passar por um treinamento de quebra de padrão de pensamento para poder ir além, né, para poder subir algum degrau que fosse dentro do que eu tinha como zona de conforto. Dói pra caramba, meu, você falar isso para um taurino, larga isso aí que você tem como confortável e, né, descarta esse vai além. Mas o legal é o seguinte, depois que você aprende o benefício que vem, aí vicia. Aí você não para mais. E é por isso que às vezes eu até tenho que controlar a minha indignação quando eu vejo gente trabalhando com a mesma coisa que eu trabalho, gente que passou por instrução até comigo, ou que, né, que fez o mesmo curso que eu e tudo mais, mas que impõe o limite e transmite o limite, aí eu falo, não. Mas aí, por outro lado, eu tenho que respeitar. Há quem se contente com isso, há quem se identifique com isso. Beleza, o sol brilha para todo mundo. O meu caminho não é melhor do que o de ninguém. A minha forma de abordar não é melhor que a de ninguém. Mas eu acho, concordo contigo, Olivar, né? Quando começa a fanatizar e fala, não, esta é a minha verdade, né? E começa, aí nós temos um problema. Né? O próprio Joseph Campbell, que é um dos minhas maiores influências, ele fala, todo mito, toda espiritualidade tem a verdade. O problema é quando começam a interpretar literalmente e a querer impor a interpretação para os outros. Aí surgem os problemas. Né? Eu espero nunca cair nessa armadilha, especialmente no meu trabalho como instrutor, como palestrante e escritor, né? E assim por diante. Para a gente fechar aqui, né, para as perguntas, o Olivar disse, afinal é um caminho, e um caminho consiste em ser trilhado, senão seria um local e não um caminho. Perfeito. A grande, eterna e profunda e saudável alternância entre a aldeia e a estrada. A gente vai falar disso já. Mais para frente nos outros módulos. Então, gente, tenho 2 minutinhos aqui para encerrar minha participação, mas eu quero, né, deixar aberto para vocês dizerem, fazerem perguntas, críticas, sugestões, né, qualquer dúvida, vocês escrevam aí. Essa é a hora de vocês. Alguém tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta? Essa é a hora. A Silvia já pôs ali. Não existe uma única interpretação, senão seria apenas compreensão limitada. Isso aí. Alguém mais tem alguma pergunta, crítica, sugestão, dúvida? Enquanto vocês vão digitando, se tiver alguma coisa, dar a dica para vocês. No Feminino Essencial, nas minhas postagens no Facebook, tem, né, femininoessencial.com.br, tem o link para inscrição no módulo 2, né, a gente começou hoje, e aí estende nas próximas segundas-feiras, né, e assim, vamos aprofundar isso tudo, né, vamos cavucar, vamos contrastar informações e entender esse processo todo. O Olivar disse aqui, né, só reitero que o druidismo é muito mais amplo do que imaginamos. É mesmo, Olivar, especialmente se a gente não impuser a ele limites. Se a gente deixar que a espiritualidade celta se manifeste para além desses limites que a gente hoje impõe, esses rótulos, aí, cara, aí a coisa fica potencialmente, exponencialmente infinita e grande mesmo, e profunda e melhor, um ponto mais importante, altamente satisfatória. Moisés está agradecendo, eu estou agradecendo também. A Silvia já se inscreveu, legal. A gente já se vê na segunda que vem. Então, para quem tiver inscrito, semana que vem. Para quem não tiver inscrito ainda, temos ainda uma semaninha para vocês se inscreverem. Espero ver vocês lá, né, aqui, né, na sala virtual. Brigadíssimo pela presença de vocês. Brigadíssimo a Patrícia, que estava aqui monitorando o trabalho da gente para garantir que está tudo funcionando. Brigadíssimo ao trabalho dela no Feminino Essencial, que é primoroso. Sempre uma honra e um prazer, gente. Brigadão e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.